medida em que, ainda que de forma relativa, eu vou edificando o santuário interior do meu ser com as escolhas deste material, de modo que quem eu sou será projetado e potencializado na perspectiva do que me seja infinito em percepção, a eu me tornar tal realidade que parte desse patamar que eu escolho deliberadamente todo dia, ser material a constituir minha vida, meu coração, meu olhar, minhas decisões, meus sentimentos, meu amor. E a partir dessas escolhas, o que se projeta na perspectiva eterna como morada para mim é indizivelmente superior, é absolutamente para além de toda descrição, é inexprimível. Não há linguagens, não há palavras, não há concepções, não há construções na mente humana que possam comparar-se àquilo que Deus tem aguardado e tem reservado para aqueles que o amam. Aí você olha para a sua existência hoje e você está deprimido, deprimida, cansado, sobrecarregado, ou apavorado, ou panicado, amedrontado, ou triste, ou vivendo de modo ciclotímico, às vezes alegre, às vezes depressivo, ou você olha em volta e vê apenas uma quantidade enorme de dissabores, de coisas desagradáveis, não palatáveis. Ou quem sabe você está me vendo agora enquanto sente dor, seja dor no corpo, seja dor na alma, ou sentimentos de baixa autoestima, de abandono, de rejeição. Ou pode ser um vácuo espiritual que está aí no seu coração e você diz: meu Deus, como pode Deus estar construindo alguma coisa em mim? Ou o que tenho eu construído na minha vida até hoje, se o resultado até este dia, até esse momento é este, e ele é totalmente dessignificado de qualquer sentido? E eu quero dizer a você que é possível a gente existir mesmo uma vida que não construa nenhum sentido, nenhum significado, que não coloque nenhuma pedrinha na direção da qualificação dessa morada que nos aguarda, na qualificação do nosso próprio ser como uma projeção do que virá, de tal modo que a morada que me prepara é a morada que eu estou de maneira semelhante a uma maquete ínfima, construindo no dia a dia, na medida em que vou escolhendo quais são os materiais que eu quero construir este santuário interior que acabará se tornando a projeção, o ponto de partida dessa projeção eterna da morada que me aguarda e que me é extensiva. Aí eu digo a você, tem muita gente de fato vivendo de modo totalmente dessignificado, totalmente alienado do sentido e da perspectiva da razão de ser e da maravilha da aventura dessa jornada, desse caminho que é irrepetível e que é de cada um de nós. Não dá para medirmos por ninguém nessa jornada. A singularidade do caminho é único. Por isso a inveja é uma coisa tão demoníaca e a comparação é uma referência tão perversa. Porque ninguém é eu. Ninguém jamais foi eu. Ninguém jamais será eu. Eu sou único. Antes de mim nunca houve ninguém como eu. Hoje não há ninguém como eu. Depois de mim não haverá ninguém como eu. A existência de cada ser humano inaugura uma singularidade cósmica, multicósmica, dimensional,
transdimensional, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem em todos os mundos paralelos. Não há ninguém como eu, não há ninguém como você. Essa é a maravilha da singularidade. Podem haver pessoas vivendo dramas parecidos, mas as respostas não são as mesmas. Podem haver pessoas com personalidades que lembrem a nossa, mas os resultados nunca serão os mesmos. Podem haver pessoas com expressões visíveis parecidas com as nossas, mas o resultado interior existencial nunca é o mesmo. Nós somos completamente únicos. E a vereda de cada um de nós, ainda que a estrada nos seja comum, mas a vereda interior é absolutamente particular e incompartilhável. A vereda do marido ao seu lado, ainda que vocês compartilhem a mesma graça comum de vida, não é semelhante à sua. A dele é a dele, a sua é a sua. A minha é a minha, da minha mulher é a dela, dos meus filhos, cada um deles tem a sua própria vereda. Ninguém produz filhos em série para serem repetição de nenhum de nós. Até os nossos filhos são seres completamente únicos, singularizados e diferenciados de nós em todos os níveis, perspectivas e resultados. A experiência das mesmas coisas na vida não garante de nenhum modo que se possa pensar que os mesmos resultados serão obtidos. Cada um é uma síntese única. Cada um faz a sua própria suma de ser, por tudo que vai processando na existência. Cada um de nós, por isso, tem um nome que ninguém conhece, que só Deus conhece, e aquele que um dia o vier a receber. Aqui no Salmo que nós lemos, se fala, portanto, no início, que quem anda genuinamente nessa peregrinação tem que aprender a ter, não como uma obrigação, mas como um privilégio de ser, essa expectativa maravilhosa, transcendente em relação a penetrar aquilo que nos penetrou, a entrar nessa ambiência que já entrou em nós, mas que deve se expressar em nós com a consciência de quem está viajando na direção desse lugar amabilíssimo, dessa dimensão de amor, de consciência em Deus, que nos faça dizer quão amáveis são esses tabernáculos, Senhor, essas moradas. A minha alma suspira, a minha alma desfalece de desejo de entrar nessa plenitude. O meu coração e a minha carne hoje aqui exultam pela experiência do Deus vivo em mim. E eu olho em volta e vejo o pardal fazendo a sua casinha, a andorinha, um ninho para si, onde ela acolhe os seus filhotinhos. Eu quero dizer que é a tua presença, Senhor, que para mim significa esse acolhimento absoluto, porque tu és o meu Senhor, o meu Rei, o Deus meu. Felizes, portanto, são aqueles que têm a tua casa em seus corações e que pela fé habitam a realidade dessa morada eterna, diferenciada e singular que tu tens reservado para cada um de nós. Bem-aventurados os que no caminho já te louvam perpetuamente, porque louvar-te-ão para sempre no coração. E bem-aventurado é aquele ser humano cuja força tem sua fonte em ti, cuja força está em ti, que tem em ti aquela realidade pulsante que anima o todo da existência. Bem-aventurado é aquele que
tem a energia do seu ser emanando conscientemente do seu vínculo contigo, e em cujo coração são construídos caminhos planos, ainda que do lado de fora os caminhos sejam difíceis, acidentados, tumultuados, mas feliz é aquele que não se orienta pela estrada exterior. Feliz é aquele que constrói caminho interior aplanado, limpo. Esse, mesmo na estrada, passando por um vale árido, ou mesmo na experiência da sua interioridade atravessando o vale da sombra da morte, ou um deserto, porque a força dele está em ti, porque ele anda tocado e pastoreado pela amabilidade da tua vocação, com a sua alma suspirando por ti, com o coração exultante em ti, tendo-te como ninho, o pouso, o acolhimento dele, não tendo nenhuma outra referência para além de ti, e que já carrega a tua casa no coração e anda consciente da transitoriedade da sua jornada neste mundo, e faz isso com o coração cheio de louvor. Louvor que não seja o cantado, mas o louvor que seja o vivido, que seja o pensado, que seja a expressão da fé, do amor, da construtividade, da existência de tal pessoa. Essa pessoa é feliz. Ela se alimenta da força que vem de ti. No coração dela ela tem caminhos que se fazem cada dia mais límpidos, simples e planos. E passando pelo vale árido, faz de cada vale árido um manancial de vida. E vê que a contradição de hoje vai ser invadida pela graça divina, porque de bênçãos cobrirá tal vale árido a primeira chuva da bondade de Deus, que se renova e que volta, e que volta, e que volta, e que volta para sempre, regando o nosso caminho, transformando desertos em mananciais. Esses vão indo de força em força, de uma força cuja fonte está em ti e que cresce. Por isso gloriemo-nos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz força, produz perseverança, produz experiência, produz esperança. Vão indo de força em força, de força em força. E aí cada um deles aparece diante de Deus. Pá! O Senhor, ó Senhor, escuta a nossa oração hoje. Presta ouvidos à necessidade do ser de cada um de nós. Olha, ó Deus, porque Tu és o nosso escudo na vida. Contempla a nossa face, nossa existência, nossa condição, pois em nós já sabemos pela experiência de hoje que um dia da qualidade da tua experiência vale mais do que 1000 anos, que a nossa preferência está, ainda que seja na porta dimensional do que nos aguarda, do que permanecermos em qualquer palácio de perversidade, porque nós estamos buscando o que carrega a qualidade de ser a vida de Deus em nós. Porque o Senhor Deus é o nosso sol, porque o Senhor Deus é o nosso escudo. O Senhor dá graça, redundância, pleonasmo vicioso da revelação. Dá já é graça, dá graça. O Senhor Deus dá glória. Glória é graça. E graça é dádiva de Deus, dupla. Ele não sonega nenhum bem daqueles que no coração vão construindo os caminhos simples, aplanados, gratos, cheios de fé, de amor, de compaixão, de perdão. Ele não sonega
ele só agrega valor na jornada. O Senhor é aquele que torna feliz todo homem, toda mulher, todo ser humano que nele confia. Meu amigo, minha amiga, meu querido irmão, nós estamos todos nós numa jornada única e singular. Aí você diz, mas no dia de hoje me parece que eu fui deixado para trás, eu estou perdido no caminho, ou eu só tenho bebido minhas próprias lágrimas nessa viagem, ou eu sou uma contradição ambulante, a minha existência está toda dessignificada, me parece que eu não estou indo a lugar nenhum, eu só carrego tumulto e confusão dentro de mim. Mas eu quero dizer a você que, de repente, no abrir e fechar de olhos, ao soar a trombeta da revelação de Deus, algo de repente pode virar dentro de nós. Assim, de uma hora para outra, as coisas podem virar dentro de nós. Às vezes a gente vai andando na direção de algo totalmente dessignificado e algo acontece. Às vezes é algo até chocante, algo doído, algo pesaroso, algo frustrante. E é por tal situação que subitamente, ou por tais situações que subitamente nós somos invadidos por uma outra percepção. Véus são rasgados, crostas em nós são quebradas e de repente o nosso ser emerge, aparece para a luz de Deus e tudo muda. Outras vezes é a intervenção dessa palavra de Deus que chega como espada, que quebra as proteções da morte contra a vida em nós e nos abre para sermos engravidados pela consciência de Deus, pelo amor de Deus, pela graça de Deus. De repente a gente começa a parir milagre, misericórdia, bondade. E a nossa vida entra em processos de metamorfose, às vezes dá saltos quânticos, e a gente de repente abre os olhos e diz: como é possível que tanta coisa desagradável tenha contribuído tão subitamente para o bem daqueles que, apesar de todas as fraquezas e dores e contradições, amam a Deus e dizem: eu quero a amabilidade da tua presença, eu quero o aconchego do teu peito, eu quero pousar no teu colo, eu quero me aninhar na tua graça, eu quero me renovar e eu quero que a tua força seja a fonte do meu ser e que eu caminhe de força em força, de esperança em esperança, um dia depois do outro, tendo a mente cheia de adoração, de louvor, de convicção sobre a transitoriedade da presente ordem de coisas e também do privilégio de ir sendo esculpido pela mão maravilhosa da tua graça, dia a dia, naquilo que dói, naquilo que alegra, naquilo que frustra, naquilo que nos esperança. Tu vais nos trabalhando num processo contínuo, misterioso, maravilhoso, de modo que não há nenhum caminho pessoal particular que te seja desprezível. Não há nenhuma jornada, por mais tenebrosa que tenha sido, que nas tuas mãos não possa ser mudada. Não há nenhuma vereda, por mais tortuosa que tenha se manifestado, que em tua presença não possa ser iluminada e direcionada na perspectiva de que, de repente, inicie-se a construção do significado consciente, ainda que esteja
transcendentemente para além de tudo que a gente possa pedir, pensar ou imaginar ou conceber, mas de repente a gente vislumbra que o milagre aconteceu e que a nossa vida foi significada pela presença de Deus. Meu irmão, minha irmã, eu sei que tem muita gente vivendo, como eu já descrevi até agora, querendo tatear e pegar um sentido. Mas se você entender simplesmente isto, que nós estamos todos fazendo o nosso próprio caminho, numa jornada que nos é comum na perspectiva da estrada, de que nós somos ambientados neste planeta, que nós somos companheiros de geração, que nós somos aqueles que se visualizam no tempo e espaço, que se associam para os empreendimentos existenciais e psicológicos da presente vida, da presente existência. Mas se nós soubermos também que existe uma jornada pessoal e particular, e que nela cada um de nós vive a solidão desse caminho, e que nele está a presença de Deus, e que as escolhas que a gente está fazendo aqui são essas que vão erigindo esse ambiente na morada do Pai, onde há muitas moradas com singularidade para cada um de nós. E que eu já sou hoje construído na direção dessa construção. Neste pequeno tabernáculo, eu já estou sendo edificado na direção desse edifício eterno que me aguarda. E que tudo, absolutamente tudo, contribui, converge, se torna vetor numa construção que está para além da possibilidade de qualquer genialidade humana conceber, discernir as interações, mas tudo e todas as coisas assim em ti interagem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que carregam no coração a vontade do seu propósito. E aí a vida se ressignifica para nós. Aí tudo passa a ser uma grande aventura no Espírito Santo. Aí tudo passa a ser uma jornada de beleza indizível. Eu sei que eu sou um material no qual o artista eterno vai esculpindo a sua beleza, a sua imagem, a sua semelhança em mim. E não é na minha exterioridade, é nesse homem interior que se renova de dia em dia, ainda que esse homem exterior envelheça e se corrompa, o de dentro se renova. Na medida em que do lado de fora eu vou ficando mais fraco, mais velho, mais desgastado, paradoxalmente do lado de dentro, eu nunca fui tão criança eterna, nunca fui tão jovem eterno, nunca fui tão homem da virilidade eterna, nunca antes fui tão sábio na sabedoria eterna, nunca antes fui tão forte na força eterna, nunca antes fui mais eu em relação ao meu eu eterno. Todo dia eu chego mais perto de mim mesmo. E essa é a maravilha dessa viagem. Este é o convite do Evangelho. É para aproveitarmos este mundo, para que das contradições dessa existência a gente vá fazendo as sínteses milagrosas e maravilhosas que vão projetando para a eternidade as escolhas dos nossos valores, dos nossos significados, de tal modo que um dia eu entrarei na presença do Pai, nas moradas do Pai, que Jesus disse: eu vou preparar-vos lugar, para que vocês tenham o canto eterno de vocês, e que vai ser de uma amabilidade, de um aconchego, de um aninhamento para cada um de vocês indizível,
de um conforto em relação ao qual não há palavras descritíveis, de uma alegria que faz toda alegria até então experimentada ser tolice. Mas vocês saibam disso. E enquanto isso vão transformando desertos em mananciais. Vão fazendo açudes nos sertões da existência. Vão ajardinando com as chuvas da bondade de Deus o tempo presente. Vão dentro de vocês vendo a força crescer, a força crescer, a força da alegria. Porque aqui mesmo no Salmo se nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Não são as gargalhadas de Deus, são as alegrias de Deus. As exultações no Espírito Santo. Como diz o escritor de Hebreus, a exultação da esperança. Essa exultação da esperança em nós é que nos dá força para enfrentar tudo. E à medida em que a gente anda, a gente fica mais forte. E os inimigos vão ficando mais frágeis. Porque o coração vai caminhando de força em força. E cada um desses aparecerá, chegará diante de Deus. Cada um. Como Jesus disse, ninguém se perderá das minhas mãos. E eu tampouco a ninguém lançarei fora. Senhor Jesus, eu quero te pedir que esta palavra da esperança, da graça, da glória, do desafio, de que nós não percamos a exultação da esperança, a perspectiva do eterno a animar-nos no tempo. Eu te peço que esta palavra que busca tirar-nos do alimentarmos-nos com o pó da presente existência e colocar as nossas ambições naquilo que é glória sem fim. Eu te peço que ela tenha encontrado um lugar de acolhimento transformador do coração de cada pessoa. Que ela tenha sido injetadora de metamorfose, de transformação, de compreensão, de entendimento, de renovação da esperança. Pelo amor do teu nome eu peço que seja assim. E que nós não fiquemos com o olhar embotado nem turvo. E que na jornada nós não fiquemos olhando apenas para os nossos próprios pés, mas permite que exultemos e vejamos que o Senhor é sol e é escudo. E coloquemos o nosso olhar para além do imediato, para que no nosso coração sejam construídos os caminhos simples e as veredas boas. E aí não importa em que estrada estejamos andando, o caminho será nosso. Como únicos nós somos diante de Ti. Por favor, realiza o benefício desse entendimento no coração de cada pessoa. É o que eu te peço hoje. Em nome de Jesus. Amém.